Oi, gente, tudo bem? Há muito tempo Deus tem colocado na minha vida para eu falar um pouco do que eu já passei na minha vida. Você às vezes vai pensar, nossa, mas a Stephanie é tão nova. Eu tenho 28 anos, fiz 28 anos tem pouco tempo. E por incrível que pareça, eu já passei por muita coisa. Às vezes as pessoas falam que eu não passei nem a metade do que elas passaram. E eu super entendo, porque cada um tem suas lutas, cada um tem suas guerras, cada um tem os seus gigantes pra derrotar, né? De todo dia. E não julgo, e também não quero ser julgada, porque quem pode me julgar é somente Deus, né? Mas eu quero iniciar falando um pouco sobre algumas experiências que eu aprendi, sobre algumas experiências que eu vivi, sobre coisas que Deus tem colocado na minha vida, sobre o momento que eu estou agora com Deus, que é um momento que eu nunca passei antes, e agora eu como mulher e não mais como criança, eu como mãe, como esposa e não mais como adolescente, que com a maturidade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu venho tendo e que eu venho construindo isso todos os dias com Jesus, que isso possa também tocar de alguma maneira na sua vida, no seu coração. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, né? Que cada um tem a sua vida, cada um vive de uma maneira, mas que através das palavras que eu falar aqui, que você venha se sentir acolhida, que você venha se sentir amada, porque você é amada, você é acolhida. Antes do seu pai na terra, você tem um pai celeste, um pai espiritual, um pai que te pega no colo, que te abraça, que cuida de você e que nunca desamparou você. Eu quero falar um pouco sobre algumas experiências que eu tive. Uma delas foi com a separação dos meus pais, né? Para quem conhece a minha vida de perto, conhece a vida da minha família, eu cresci na igreja, nasci na igreja, nós somos cristãos evangélicos. A minha família toda tem um chamado, tanto eu, quanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto a minha irmã. A gente tem um chamado. E Deus tem me chamado todos os dias. Ele tem me incomodado, ele tem batido na porta do meu coração todos os dias. E chegou uma fase da minha vida que eu falei, Senhor, eu tenho que seguir esse chamado. Eu não posso mais negar esse chamado, eu não posso mais abandonar o chamado que Deus tem na minha vida, eu não posso mais abandonar o ministério que eu tenho nas mãos. Eis-me aqui, né? Envia-me a mim. E aconteceu há uns 7 anos atrás. Não sei bem, eu não sou muito boa com datas, então relevem aí um pouquinho. Quem tá assistindo e sabe, eu não sei de datas. Eu acho que há 7 anos atrás, meus pais se separaram. Foi uma separação muito difícil. Muito difícil. Eu nunca pensei que eu ia ter. Eu já tive a dor do luto, de perder pessoas que eu amo demais. Mas essa dor de separação de pais é uma dor que eu falo que é pior do que a dor do luto. Porque você perde uma pessoa que você ama, não pra morte. Você perde uma pessoa ainda em vida. Essa pessoa ainda continua viva, mas você perde uma parte de você. Pra quem me conhece, eu sou muito, muito, muito apegada com o meu pai e com a minha mãe. Quem me conhece sabe que eu movo tudo, tudo, pra ter minha mãe do meu lado, pra ter meu pai do meu lado. E essa separação, quando teve essa separação, foi muito conturbado, porque eu saí muito ferida, minha mãe saiu muito ferida, minha irmã principalmente muito ferida. Minha irmã, ela é um tipo de pessoa que ela não transborda o que ela pensa,
o que ela guarda pra ela, sabe? Ela não fala, não esbraveja, não grita, não briga. E eu sou ao contrário. Eu sou essa mulher que briga, que fala, que qualquer coisa que acontece eu quero lutar, eu quero ir, sabe, pra guerra, eu falo mesmo. Eu sou essa pessoa que não guardo as coisas pra mim, apesar que isso aí é outro processo que vem acontecendo na minha vida, de eu mudar esse meu jeito, sabe? Tanto que eu já mudei muito, muito, muito. Quem me conhece antes me conhece hoje, não me reconhece. Eu falo que eu tenho que apresentar para algumas pessoas da minha família e algumas pessoas do meu convívio, assim, uma nova Stephanie, né? E essa separação dos meus pais foi muito difícil, porque a minha irmã guardou pra ela e não expôs muitos sentimentos. Eu creio que hoje, graças a Deus, que Deus é bom, Deus é perdoador. Eu tenho certeza que a minha irmã, ela perdoou e também ficou livre, sabe? De muitos cargos que ela guardou pra ela. Eu tenho certeza também que a minha mãe perdoou e que a minha mãe também ficou livre de muitas coisas. E que hoje a minha mãe é muito feliz, o meu pai é feliz, a minha irmã é feliz, eu sou feliz. Porque a gente entendeu, todo esse processo a gente entendeu, a gente soube que Deus estava com a gente desde o início, né? É muito difícil falar, porque às vezes quando a gente lembra... É claro que eu não guardo rancor, não guardo mágoa, mas quando a gente lembra de uma coisa que feriu a gente, é como se fosse uma ferida cicatrizada, né? A minha sogra, que é pastora, ela sempre fala. Aquela ferida ainda tá ali, a cicatriz dela tá ali. Você não sente a dor dela, mas quando você olha, você lembra, né? E o lembrar faz, às vezes, você se emocionar, chorar, né? Por tudo que você passou. E eu sofri muito porque eu não aceitei no início a separação dos meus pais. Foi uma separação muito difícil, como eu disse, eu sou muito apegada com meu pai. E assim que teve a separação, eu me separei também do meu pai. Tanto eu como a minha irmã. Se a minha mãe separou do meu pai, nós também separamos do meu pai. E eu não queria conviver com ele, eu não queria falar com ele. Ele também se afastou. Ele também não ligava, não nos procurava. Aí eu aprendi também a me afastar. Eu que sou muito apegada com todo mundo, aprendi a afastar. Não queria ligar, não queria falar. E com essa separação, Deus me deu uma viagem pro Beto Carreiro, pra Santa Catarina. Na época eu namorava o meu marido hoje, namorava o Alan. E eu tava fora da igreja, não tava na igreja, tava fora, tava desviada. E logo quando eu volto dessa viagem, passou alguns meses, bons meses, eu descobri que eu estava grávida do Júlio César, né? Que hoje é nossa joinha rara. E nessa época eu já vinha me reaproximando do meu pai. E já vinha orando para que Deus me ensinasse a perdoar o meu pai. Porque foi muito conturbado. Eu não quero falar aqui detalhes do que aconteceu, como que aconteceu, porque foi muito dolorido, foi muito, 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 muito dolorido para mim e para todo mundo. Então eu não preciso falar, só quem sabe é a gente e Deus, né? Tem coisas que muita gente da nossa família sabe, mas não sabe nem a metade. Então a gente preferiu contar para Deus. A gente não preferiu contar para os nossos parentes, para nossa família em si, né? A gente preferiu contar para Deus e entregar para Deus. Eu engravidei, eu descobri que eu tava grávida com 4 meses, eu já tava de 4 meses, eu não tive nenhum sintomas de enjoo, nada. Contei pro meu pai que eu estava grávida. Nesse tempo, foi em 2017, 2017, início de 2017, né? Eu contei pro meu pai que eu estava grávida, ele ficou muito feliz, né? Como todo mundo ficou, assustados, mas felizes.
Foi aí que a gente decidiu, eu e o Alan, a gente se casar. E como tava bem no início, assim, da separação dos meus pais, no meu casamento, eu não aceitava a mulher que meu pai estava vivendo, né? Vivendo junto. Eu não aceitava ela e não aceitava muito ele, mesmo sendo meu pai, porque eu ainda não havia perdoado ele. Mas eu estava orando muito para que Deus curasse as minhas feridas, que eu não queria ter esse relacionamento distante com meu pai e nem com a minha mãe, porque eu queria viver com os dois ainda, mas viver bem, viver feliz, né? A gente se casou, eu casei em 24 de junho de 2017. Em setembro eu tive o Júlio César. Foi um parto cesáreo. Meu pai entrou comigo no casamento. Nesse dia do meu casamento eu fiquei com muito medo do meu pai não ir. Eu pensei que ele não ia. Eu lembro que no meu casamento meu voadão tava vivo. E eu falo que pra ele, antes dele morrer, eu falei pra ele que a única neta que ele ia ver casada, de vestido de noiva, de festa, com tudo que tinha direito. E eu lembro que no dia do meu casamento eu fiz a comida preferida do meu avô, do meu voadão, que foi arroz. De um lado foi uma comida chique, do outro lado foi uma comida caipira, que foi frango, caipira, arroz, frango ao molho, né? E angu, que ele adorava angu. Eu lembro que meu avô, no meu casamento, ele comeu 3 vezes. E passou um tempo, eu perdi meu avô, né? Mas foi muito bom meu casamento. Meu avô gostou muito, eu fiquei muito feliz que meu avô pôde me ver, pôde conhecer o Júlio César, né? Também meu avô chegou a conhecer o Júlio César, pegou o Júlio César no colo, novinho, recém-nascido. E depois que eu tive o Júlio César no hospital, eu recebi meu pai no hospital para ele ver o neto, né? Conhecer o Júlio César. E vinha com essas visitas sempre, depois que eu tive o Júlio César, do meu pai vindo em casa, me vendo. Mas eu não aceitava a mulher que ele está hoje, né? Que estava antes e que continua estando hoje, né? Eu não aceitava tê-la na minha casa, eu não aceitava que ela pisasse dentro da minha casa, eu não aceitava a vida que meu pai estava levando. Não é que eu não aceitava ela, entendeu? Eu não aceitava a vida que meu pai estava levando longe de mim, longe da minha irmã. Porque, querendo ou não, como eu disse, meu pai se separou da minha mãe, mas eu também me separei do meu pai. Eu demorei muito, muito a perdoar meu pai. Eu vinha recebendo meu pai em casa e o meu amor por ele nunca acabou, né? Mas eu recebi ele em casa ainda com o coração duro, com o coração fechado, sabe? Com medo de me magoar de novo. Então eu me fechei um pouco, isolei meu coração, me blindei para que eu não me machucasse mais, sabe? E vinha orando, sempre orando, pedindo pra Deus: Senhor, eu quero que meu filho cresça do lado do meu pai, porque meu pai foi um bom pai, é um bom pai. Ele nunca, assim, criou a gente muito bem. Ele e a minha mãe criou a gente super bem. A minha mãe tratou eu e a minha irmã como princesas, né? A gente andava de vestidinho, de lacinho no cabelo, era aquela coisa igual a boneca, né? A gente foi uma as bonecas da minha mãe. E eu sou muito grata por essa criação que a minha mãe me deu pra minha irmã. Eu sou muito, muito, muito grata porque eu tenho muito exemplo da minha mãe de indo na igreja, de dobrando o joelho todos os dias, desde quando eu me entendia por gente. Eu vejo a minha mãe de joelhos dobrados no chão. Eu vejo a minha mãe orando. Eu vejo a minha mãe orando por pessoas e falando coisas que só a pessoa e Deus sabe. A minha mãe fala. E eu sempre pedi pra Deus: Senhor, em todas as minhas orações eu termino falando: Deus, que eu possa ser igual a minha mãe. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher fiel. Uma mulher que... Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero fazer o que ela faz. Sabe quando você se espelha numa pessoa e que você quer ser igual a ela em tudo que ela faz? Eu quero ser igual a minha mãe.
Porque a minha mãe é uma mulher muito de oração, é uma mulher muito de Deus. Eu fico apaixonada, sabe? Pelo jeito que ela fala com Deus, pelo jeito que ela ora. É lindo de ver o relacionamento da minha mãe com Deus. E num dia eu cheguei no meu pai e falei pro meu pai, depois de tanto orar, 2 anos orando. Nesses 2 anos eu perdi meu pai perdeu muitos momentos do neto dele, porque eu não o aceitava, né? E eu cheguei no meu pai um dia e falei, pai, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que aconteceu. Eu te perdoo pelas palavras que você falou pra mim, que me feriram muito, que me machucaram. Eu te perdoo pelas atitudes que o Senhor teve. E eu quero que o Senhor me perdoe também. Me perdoe pelas palavras que eu falei pro Senhor. Me perdoe por eu achar que o mundo ia acabar. Me perdoe por eu ter separado do Senhor, sendo que foi a separação entre o Senhor e a minha mãe. Me perdoe por tomar por pegar a dor da minha mãe, mas foi uma coisa de filha. Sabe, coisa de mãe e filhas? Eu e a minha irmã, a gente só queria defender a minha mãe. Como mulher, né? Como defender outra mulher, sabe? E eu esqueci um pouco do meu pai, assim, eu falei, meu Deus, será que esse homem não tem sentimentos? Só que Deus me fez entender que os dois não estavam felizes. Deus me mostrou que a minha mãe, ela não estava feliz, que meu pai não estava feliz. Os dois já haviam lutado muito, sabe? Com muitas brigas, muitas discussões, e a gente via que o relacionamento já estava gasto, né? E que não tinha mais força. Foi onde o inimigo entrou, agiu na vida do meu pai. E aconteceu o que aconteceu. Um belo dia eu cheguei e conversei com meu pai, pedi perdão pra ele por tudo que aconteceu, porque eu falei muitas coisas duras pro meu pai. Eu falei coisas que eu acho que ele não merecia ouvir. E ele me falou coisas que também eu não merecia escutar. Mas era só 2 corações feridos, 2 corações machucados, que estavam procurando um amor, sabe, pra segurar um ao outro. Quando eu entendi que Deus é esse amor, que eu não precisava ter medo de perder o meu pai, ou de perder a minha mãe. Eu não precisava ter medo do meu relacionamento mudar com a minha mãe, ou do meu relacionamento mudar com o meu pai, porque nunca iria mudar. Deus me fez entender que o meu amor de filha pra pai e de filha pra mãe nunca ia mudar. Que a minha mãe nunca ia deixar de me amar. E que meu pai nunca ia deixar de me amar. Que apesar dos apesares, quem separou foi eles, não foi eu, não foi a minha irmã. Eu me arrependo de ter me intrometido tanto, sabe? Em algumas coisas que não era pra eu me intrometer. Mas eu só queria defendê-la, defender a minha mãe de todo mal, assim como hoje eu defendo, assim como sempre defendi. Não só ela, mas como eu sempre defendi o meu pai também. Como eu sempre defendi a minha família, a minha irmã. Se alguém as ataca, se alguém quer fazer um mal pra elas, eu não faça. Não faça, porque hoje eu entendo que eu tenho que dobrar os meus joelhos e orar. Mas antes eu não entendia. Antes eu não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu falo que foi muito sofrido o que a gente passou. Poucas pessoas devem entender, até mesmo meu pai não deve entender muitas coisas que aconteceu. Mas foi só uma forma de defesa pra eu me blindar, sabe? Pra eu blindar a minha irmã. Eu zelei muito pela minha irmã. Eu zelo muito pela minha irmã. Eu não queria vê-la ferida. Quando a separação aconteceu e aconteceu várias coisas, eu falei pra Deus, Deus, me machuca.
que eu me sinta machucada, que eu me sinta ferida, mas não deixe a minha irmã se ferir, não deixe a minha mãe se ferir. Eu prefiro que eu fico ferida, eu prefiro que o meu coração fique machucado, mas não deixe o coração da minha irmã e da minha mãe serem machucados. Eu acho que nem elas sabem disso. Eu falava essas orações para Deus. Tanto que eu era imatura, né? Pra falar essas orações. E quando eu decidi perdoar, porque perdão é decisão, quando eu decidi perdoar, foi onde cargas emocionais, feridas antigas, palavras de anulação, palavras que me deixaram para baixo, palavras que me fez sentir que eu não era digna de tudo aquilo. Por que eu estava passando por aquilo? Por que eu estava vivendo aquilo? Sendo que a minha família foi sempre nos caminhos de Deus, sendo que o meu pai foi sempre de dentro da igreja, sendo que o meu pai, ele foi consagrado a pastor, a minha mãe consagrada a pastor. Eu me perguntava onde estava Deus naquele momento. E depois que eu decidi perdoar o meu pai, eu vi Deus em todos os momentos. Eu vi Deus cuidando de mim, eu vi Deus cuidando da minha irmã, eu vi Deus cuidando da minha mãe, eu vi Deus livrando meu pai. Como Deus livrou meu pai, como Deus tem livrado meu pai. Antes eu não conseguia orar pelo meu pai. Mas hoje eu consigo, depois de eu ter liberado perdão e ele também ter liberado perdão para mim, hoje eu consigo orar pelo meu pai. Eu fiquei um tempo sem orar pelo meu pai. Eu abandonei as orações pro meu pai. Eu não orava nem pro bem nem pro mal, sabe? Quando você faz aquela oração, ai meu Deus, mas podia acontecer isso e isso com a pessoa. Eu não orava assim. Eu não orava pra nada pra ele. Depois que eu decidi perdoar, decidi liberar perdão, eu comecei a orar pelo meu pai. Eu comecei a orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus guarde, para que Deus livre. Meu pai hoje ele não tá congregando, ele não tá nos caminhos do Senhor, mas eu sei que Deus ainda tem um chamado. Assim como Deus tem um chamado na minha vida, na sua vida, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã. Deus tem batido a porta. Deus tem batido. Às vezes a gente não tem atendido, às vezes a gente não tem abrido a porta para que Deus entre. Eu decidi deixar Deus entrar, eu cansei. Quando eu não havia perdoado, liberado perdão, eu andava cansada, eu fiquei depressiva. Eu não era ninguém. Era tipo, eu pensava que Deus havia me abandonado. Só que na verdade nunca abandonou. Hoje eu vejo o quanto Deus foi cuidadoso na minha vida, na vida da minha irmã, na vida da minha mãe, na vida do meu pai. O quanto Deus tem sido cuidadoso com a gente, o quanto Deus tem sido cuidadoso comigo. Tem vídeos que eu vou preparar, que eu vou falar, coisas que eu tenho passado agora, neste momento, e eu tenho visto o quanto Deus tem escutado o meu clamor, o quanto Deus tem escutado as minhas orações. E eu fico chocada, eu fico impressionada, porque às vezes eu oro por uma coisa e Deus me dá aquilo, eu falo, Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna do teu amor, eu não sou digna de ser chamada de filha, mas mesmo assim o Senhor me ama, mesmo assim o Senhor me chama de filha, mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, mesmo assim o Senhor nunca me desamparou, nunca vai desamparar. Hoje eu tenho uma fé inabalável, hoje eu tenho a confiança de que eu sou dependente de Deus, porque antes eu não era dependente de Deus, mas hoje eu sou dependente de Deus. Hoje eu sei depender do Senhor. Hoje eu sei descansar no Senhor. Às vezes a gente não descansa em Deus, não descansa no Senhor. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer tomar as dores de todo mundo que está ao nosso redor. E às vezes a gente esquece da gente. Eu esqueci de mim nesse período. Eu esqueci de mim para proteger quem eu amava.
Eu esqueci de mim para blindar quem eu amava. Foi onde eu saí ferida, onde eu saí com doenças da alma, doenças da mente, doenças do coração. E foi onde eu mais precisei de Deus. E às vezes eu abandonei Deus. E mesmo assim Ele não me abandonou. Mesmo assim Ele cuidou de mim. A palavra de Deus fala, que eu amo esse versículo em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus, ele entregou seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. O que Jesus não passou por nós, para que hoje a gente estivesse aqui, para que hoje eu estivesse aqui fazendo esse vídeo, para que hoje eu estivesse aqui entendendo o amor dele por mim. Então, o que a gente passa hoje não se compara ao que Jesus passou na cruz, não se compara ao que Jesus sofreu, não se compara a tudo que Jesus passou, a todas as dores, ao quanto Jesus apanhou, o quanto Jesus sofreu. E às vezes a gente sofre por coisas que a gente esquece que nós devemos ser dependentes do Senhor. Então a minha palavra hoje para você que às vezes acha que você não tem um pai, que às vezes acha que você é sozinha, eu quero te dizer que você tem um pai. Que você tem um pai que tudo vê. Tudo vê. A todo momento ele te vê, a todo momento ele cuida de você, ele protege você. Ele nunca te desamparou, nunca vai te desamparar, tenha absoluta certeza disso. Se hoje eu estou viva, é por causa desse pai que pensa em mim, que me ama, que cuida de mim. Eu falo que quando eu tive o Júlio César, que Deus me deu o Júlio César. Para que o Júlio César veio para curar várias feridas em mim. O quanto eu cresci, o quanto eu amadureci quando eu me tornei mãe, quando eu me tornei esposa, e o quanto eu tenho que amadurecer ainda, sabe? Então eu quero dizer que Jesus te ama. Às vezes uma palavra tão simples que a gente ouve quase todos os dias alguém falando, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas que a gente não coloca a real seriedade nessa frase, né? O quanto Jesus me ama. Eu não consigo medir. Eu não consigo nem imaginar o quanto Deus me ama, o quanto Deus cuida de mim. Porque é inimaginável, é infinito o amor de Deus por nós, por mim, por você. E quando você passa a entender isso, as suas feridas são curadas. As suas feridas de alma, de mente, são curadas. Você entrega aquilo para Deus, assim como eu entreguei os meus pais para Deus, assim como eu falei, Senhor, faça a tua vontade. Não está mais no meu controle, mas está no seu controle. O Senhor é que tem o poder de tirar, o Senhor é que tem o poder de dar. Eu não quero tirar, eu não quero dar nada, eu não quero tirar nada, eu quero que o Senhor tenha esse poder. Eu quero entregar essa confiança no Senhor. Entende? E a partir do momento que eu entreguei ao Senhor isso, que eu entreguei minhas feridas na cruz, que eu dobrei os meus joelhos, e que eu falei, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu quero liberar perdão para o meu pai, eu quero liberar perdão porque eu quero viver. Eu quero viver o seu amor, eu quero ser feliz, Deus. Eu não estava conseguindo ser feliz, eu não estava conseguindo ser eu mais. E a partir do momento que eu decidi perdoar, porque mais uma vez, perdão é decisão. Se você não decidir perdoar, você vai continuar nessa vida que você está. Você vai continuar doente de mente, de alma, de coração. Você vai ter feridas que não vão ser curáveis. Então, procure ajuda, sabe? Às vezes, a gente ora. Deus responde. Mas às vezes a gente quer uma confirmação, é onde a gente precisa de procurar ajuda. Procure a sua pastora, procure a sua líder, quem você estiver espiritualmente ao seu lado, sabe? Procure
um terapeuta, procure um psicólogo para que você venha cuidar de você, para que você venha lembrar quem você é novamente, para que você venha lembrar que você é única, que você é mulher única, que você é filha de Deus, que você é amada do Pai. Antes de você procurar um amor que você procura nas pessoas, que você procura no homem, que você procura na mulher, que você procura nos seus amigos, na sua mãe, no seu pai, procure antes esse amor em Deus. Procure esse amor em Deus. Assim que você achar esse amor em Deus, você achou tudo, você não precisa de mais nada. Só isso basta. E eu entendi esse momento, só isso basta, sabe? E eu queria deixar essa palavra com vocês. Em Efésios 4, versículo 32. Perdão é decisão. A partir do momento que eu entendi isso, eu fui mais feliz. A partir do momento que eu entendi isso, estou sendo madura. Eu entendi que eu amo Deus, eu amo meus pais, eu amo minha família. E o que eu estava construindo para que meu filho visse. Eu não queria que meu filho crescesse sem a presença do meu pai. E hoje, os dois são felizes. Hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa do lado da minha mãe, que eu amo de coração, que eu falo que foi Deus que me deu. A pessoa que está com a minha mãe hoje foi Deus que me deu. Eu falo que ele é também meu pai. Porque ele me deu um amor, ele me dá um amor pro Júlio César, que é meu filho, que ele fala que é neto dele. E tem uma pessoa do lado do meu pai também, que eu gosto muito, e que Deus tem me ensinado a amá-la, sabe? A respeitá-la, a amá-la, a perdoá-la, porque eu também tive que perdoá-la. E eu tenho certeza que ela também teve que me perdoar. E é isso. Eu quero deixar essas palavras hoje para vocês. Depois eu venho contar mais uma experiência que eu estou tendo agora neste momento, nesse momento dessa minha vida agora que eu estou vivendo. Contar também do meu chamado, do meu ministério. Isso aí vai ficar para outro vídeo. E que Deus possa abençoar vocês muito, meninas. Que vocês venham entregar as suas feridas na cruz. Que vocês venham entregar todas as suas dores na cruz. E que eu tenho certeza absoluta que Deus nunca desamparou e nunca vai desamparar vocês. E Jesus te ama, Jesus ama vocês muito. Que vocês possam ter essa intimidade com Deus, assim como eu tive, sabe? Contar tudo pra Deus, assim como eu estou conversando aqui com vocês, que vocês possam conversar com Deus também. Entregar tudo pra Ele, falar, Senhor, tá nas tuas mãos, faça o teu querer. Eu não quero mais me preocupar com isso, eu quero depender do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. E eu estarei orando por todos. Todos. Eu não sei quem é você aí do outro lado. Não sei o seu nome, mas eu estarei orando. Amém? Até mais.